Olá, estamos começando o nosso Viralizar Pod e agora vamos abordar um assunto muito importante, de suma importância para todas as mães aí que hoje estão passando por isso, que é o autismo, o TEA, né? Transtorno do espectro autista, que a pessoa se confunde inteira, que sou eu. Segue aí nossas páginas, se inscreva no nosso canal para você não perder esse assunto importantíssimo que vai ser agora com a Carla e a Ariane, que ela tem 2 filhos que têm o autismo de grau 1, né? Nível 1, sim. E ela tem um filho de autismo com grau suporte 3. Suporte, grau, né? Eu vou aprender sobre o tema junto com vocês. Então, se vocês me perdoem qualquer assunto que eu dê alguma mancada, entendeu? Porque estamos aprendendo juntas. Vamos absorver tudo dessas mães que passam 24 horas lidando com as crianças assim, e que não é fácil, e que temos projetos lindos aqui também, e vocês vão ficar sabendo. Né, Carla? Sim, Tudo bem, Carla? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Deixou os filhotes em casa para estar aqui ensinando para vocês, mostrando para vocês, falando para vocês tudo sobre o assunto. É verdade. Né, Carla? Sim. E a Ariane, a mesma coisa. A gente deixou o filhote em casa para vir aqui conversar, passar para vocês informações, explicar sobre o tema. E ela tem uma na rede social dela, ela ensina exatamente assim, ela mostra o dia a dia da situação que é em casa com a criança, e que vocês vão saber de muitas coisas agora, tá bom? O que é o autismo? Primeiro, assim, como que vocês recebem a notícia da criança que ela tem o autismo? Como que é para vocês? É doloroso. É bem doloroso você receber esse diagnóstico, né? Você morre aquela mãe que nasceu com aquele filho, né? Perfeito. E nasce uma mãe guerreira, uma mãe atípica, uma mãe que tem um filho autista, no meu caso são 2. E assim, o autismo, ele chega na nossa vida, parece que a gente vai desabar, parece que não vai ter jeito, parece que não vai ter solução. Só que aí você encontra, né? Eu costumo falar que tem o luto e depois tem a luta. E depois da luta tem as coisas boas que a gente consegue abonar. Isso aí. Porque a princípio, quando eu descobri o autismo do meu filho, eu queria colocar ele trancado dentro de casa, não queria sair, não queria nada. Então, assim, o autismo traz essas coisas que não são tão boas, né? Porque como falar que o autismo é uma coisa boa? Mas se a gente for ficar vendo só o lado negativo, o nosso filho não vai evoluir. E assim, o autismo trouxe muitas coisas boas também para minha vida, para minha família, para os meus filhos, que através deles eu consegui chegar aqui, né, nesse podcast, falar para várias mãezinhas que estão aí no luto, que vai passar desse luto para a luta, e vai chegar aqui também no podcast, vai chegar numa rede social, tá ensinando, né, outras mães, tá passando o seu dia a dia, tá passando o seu a sua coragem, né? Porque a gente tem que ter coragem para poder, e garra, isso aí, para poder lutar todos os dias, porque todo dia é uma luta. Ter um filho autista não é fácil. Eu tenho 2, tem gente que tem 3, e você tendo um só não é fácil, imagina você tendo 2 ou 3, né? Eu tenho 2 filhos, a Rebeca e o Caleb. A Rebeca tem 3 anos, nível 1 de suporte. Caleb tem 7 anos, nível 1 de suporte também. E assim, é uma luta diária, mas eu também consigo ver os benefícios que eu vejo em cima dos meus filhos, assim, porque cada coisa que eu aprendo, eu tenho aprendido tanto, coisas que eu sempre falo que se eles não fossem autistas, eu não conseguiria ver isso. Eu não conseguiria ver o meu filho brincando ali, né? Eu não ia conseguir ver o meu filho brincar. Porque a brincadeira, ela tem um significado muito importante. Porque às vezes a gente, né, tipo assim, se os meus filhos não fossem... normal para uma criança, normal, para ele é uma dificuldade enorme. E quando você vê ele quebrando quebrando essa barreira, na realidade, né, e fazendo a mesma coisa
que aquela pessoa normal está Sim, fazendo, sim. é uma vitória enorme, né? É uma vitória enorme. E assim, a brincadeira dos meus filhos tem um outro significado. Tipo assim, o Caleb ele brinca com ônibus, mas o ônibus não é ônibus. O ônibus é personagem. E eu consigo estar ali e vendo a diferença, coisa que antes eu não dava importância, de ver os meus filhos brincando. Porque através da brincadeira eu consigo imaginar junto com eles. Então assim, é difícil ter um filho autista, mas tem os benefícios. Porque você passa a ficar mais perceptível, né, com seu filho ali. Então é isso, gente. Tem a coisa ruim, né? Fiquem calmos. Sim. Primeira, Ariane, como foi para você receber o diagnóstico? Pra mim foi muito difícil. Passei na fase do luto, só chorava. Eu perguntava, questionava muito a Deus o porquê de ele ter me dado o filho autista, porque era meu primeiro filho. Que a gente não entende. Sim, né? eu falava pra Deus. E eu só chorava. Até então eu falei, não, eu tenho que reerguer, porque meu filho precisa de mim. Larguei. Muito mais Sim, do que você exatamente. imaginava, né? Larguei trabalho, larguei tudo para me dedicar 100% para o Vitor Hugo. Porque ele precisava de mim, eu não tinha rede de apoio, eu não tenho rede de apoio até hoje. E eu falei, não, ele precisa de mim, foi correndo atrás de terapia, neuro, enfim. Mas, assim, ele é suporte nível 3. Então, assim, ele é suporte nível 3. E no início, que ele veio pra casa, como foi, assim, pra cuidar sem você ter experiência nenhuma, né? Nem de ter um filho. Sim. E nem de ter um filho autista, que é mais difícil ainda. de lidar. Exatamente. Então, como foi, assim, quando ele chegou na sua casa? Como foi os primeiros cuidados, né? Então, é que eu falo, é que o Carol falou. Pra gente, pras pessoas, né, típicas, parece ser o normal, mas pra gente, cada vitória, cada coisa, cada evolução que eles têm. Por exemplo, o Vitor começou a falar com 2 anos. Do nada ele regrediu, não falava mais nada. Com 7 anos, o Vitor voltou a falar. Dos 2 aos 7 ele ficou sem falar. Não falava nada. Com 7 ele começou a falar. Pra quem vê normal, assim, quem vê de fora, não sabe a luta que, né, pra estimular, a dificuldade. Isso. E ele começou a falar de novo, pra mim foi a maior vitória. Mas no começo, eu ficava muito retraída, não é questão de Ariane tá com vergonha, nunca tive vergonha no meu filho. Mas como eu ia saber lidar com o autismo, porque o autismo, muita gente mascara o autismo, porque o autismo não é fácil, o autismo é doloroso, como o Carlos falou. E muito. Né, amigo? E a questão de olhares, julgamento. Eu sempre falo que eu acho que o problema nunca foi o autismo, foi as pessoas ver meu filho. Porque você introduzir a criança autista numa sociedade normal, né? É muito difícil, porque as pessoas têm preconceito, não quer que o filho brinque com a Exatamente. criança. E no seu caso, assim, que é mais grave, não vai entender que aquela criança não tá falando, tipo, como uma criança desse tamanho, exatamente, até ela cair em si, até ela querer falar alguma coisa. E mesmo assim, às vezes a criança nem tem tanta maldade, mas os pais têm a maldade, não vai brincar com ele é esquisito, sabe? Ele não vai falar com você, o que ele vai fazer com você? Brincar com o quê? De que, se ele não sabe? Exatamente. E tipo assim, às vezes as crianças, né, eles escutam muito os pais falar em casa e acabam não brincando com nossos filhos. Acaba reproduzindo, Sim. Né? Escuta, agora já tive uma experiência na outra escola que a pessoa falou... Eu perguntei isso agora sobre escola, porque meu filho estudou numa escola que tinha um amiguinho que era autista, e pelo que eu sei, as escolas têm que ter o mediador. Sim, exatamente. Obrigatoriamente é lei, sim, não é isso? Independente do público, do particular, tem que ter. E as escolas não têm o mediador. E para a criança que está na escola, que precisa é muito difícil. Sim. Porque, por exemplo, o meu filho, o menino adorava o meu filho, só que ele batia no meu filho. E o meu filho chegava em casa chateado, mãe, ele vai falar, eu tentava explicar meu filho, mas é isso. Aí ele relevava, entendeu? Mas isso também, de repente, o menino não teria feito, ou teria até desenvolvido melhor a vida até,
se tivesse um mediador que toda vez que ele fizesse isso, falasse, exatamente, não pode, tá errado, esse é seu amigo, né? Eu acho que isso... O mediador faz totalmente diferença na vida das nossas crianças. E aí as escolas que o filho de vocês estudou hoje tem mediador? O meu tem. O meu, ano passado, não teve, mas porém, assim, a escola muito boa. Escola municipal, muito boa. A sala com 9 a 12. Boa, a gente divulga, porque... O meu filho que sabe falar, gente, o nome da escola é Padre Cipriano Douma. E ele me corrige, mãe é Douma, eu falo Dorma. Ele fala, mãe é Douma. Padre Cipriano Douma, em Nova Cidade, São Gonçalo. E muito boa. A evolução do meu filho é outra. Eu lembro que no primeiro ano meu filho ia chorando, por isso que eu falo, mães, não desista. Sim. Não desistam. Porque o meu filho ia chorando, eu chorava junto, e lá a diretora, pode ir que eu vou ficar com ele. Não, ele vai ficar. Eu falei, não, ele vai pra casa. Vai embora, descansa, ele vai ficar. E ele ficava, e eu toda hora lá no WhatsApp, e ele ficou bem, preocupação de mãe, né? Exatamente, a gente fica. E quando ia pegar na escola, ele tava radiante, suado, sujo, porque brincou, né? Então, assim, eu agradeço muito essa escola, todos os diretores, os professores, todo mundo lá conhece meu filho. Antes de terminar o ano, em novembro, teve um evento lá, o meu filho louvou. Ai, que lindo. Coisas que, assim, sim, ele tinha medo de muita coisa, ele louvou, e a escola inteira, Carla, vem aqui, fica aqui na frente, e assim, fala que Caleb é uma vitória na escola. O Caleb se tornou uma vitória para a escola, porque às vezes muitas mães que desistem, vê e também quer, né? Inclusive, assim, lá na terapia dele, uma mãe que mora em Niterói me pediu o nome da escola para colocar o filho na escola. Porque vê a evolução do Caleb. E ele tem rede de apoio lá também. Essa escola que você é uma escola particular e não tem o mediador. Mas geralmente particulares não colocam. Por isso que eu tive que tirar o meu filho do particular e colocar nessa para que ele conseguisse. Porque a escola que ele estuda tem sala de recurso, professor de apoio. Quando não tem o professor de apoio, a professora tá ali para ajudar e ajuda mesmo. É realmente voltado. É voltado. Autista, e uma escola onde todo mundo sempre falou muito mal, porque ela, assim, ela é localizada em um lugar não muito bom, né? Que tem comunidade. Isso. Sim. Então, assim, as pessoas falavam muito mal. E quando eu coloquei o meu filho lá, assim, eu quero botar a minha filha no que vem. Desenvolveu maravilhosamente bem, tá vendo, pessoal? Ó. Escuta a mãezinha, se tá chorando, deixa. Nem que você sente na calçada, fica lá fora na calçada, né? Dói o coração, dói. Gente, que a mãe dói o coração. Sabe que é difícil você manter um filho chorando na escola, né? Mas se for necessário, você senta na calçada, fica lá esperando, deixa elezinho lá. Isso aí. Se demorar muito, né? Se a escola falar, não, mãe, tem que levar, e você leva embora. Fora isso, você deixa. Porque tem criança que às vezes não consegue mesmo ficar. Aí fica 2 horinhas, 3 horinhas, né? Mas até podendo. Cada tempo que ele vai ficando, por dia, ele vai acostumando. Vai acostumando, Isso aí, na hora que ele vai ficar. O Vitor Hugo, por exemplo, ficava só 2 horas na escola, ano passado, né? Esse ano, como a gente entrou em outra terapia, em aba, enfim, tá 5 horas na terapia. Eu creio que esse ano ele vai ficar 5 horas na escola também. Eu tô louvando a Deus pra isso, né? Desse tempo que ele estudou, ele não fica o tempo todo na escola. Não, só fica 2 horas na escola. O tempo, eles são muito relógio. Eles são muito relógio pra tudo, pra almoçar, pra tomar banho, aquela rotina. Tudo. Sim, se muda um bocado da rotina, acabou. Parece que acabou o dia dele. Isso aí. Então, assim, ele ficou 2 horas. Deu aquelas 2 horas, é como se... já deu embora, chega. Já acabou. Aí começa a ficar nervoso, às vezes dá uma crise, dependendo do dia, né? Agora, na terapia, ela tá ensinando. Então, ele tá ficando de 1 às 5. Na terapia. Na terapia. E eu creio, né, que esse ano ele vai ficar às 5 horas na escola também. Porque a terapia é como se fosse um exemplo, né? Sim. Pra que ele vai passar na escola. Pra quem não ficava 2 horas na escola, ficando 5 na terapia já é uma vitória pra mim imensa. E assim, claro que
essas 5 horas que ele fica na terapia, para você como mãe também, é um alívio que descansa também. É que eu falo para outras mães, a gente descansa mais nas terapias, porque em casa, meu filho, desde que abrir o olho, fechar o olho, por exemplo, o Vitor é muito agitado, muito. Ele não para um segundo quieto. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso descansar um pouco. É porque a gente também lembra muito da criança, a gente sabe que a criança é necessário, né, que dá nossa atenção, tudo, mas gente, nós somos seres humanos. Exatamente. Creio que vocês devam ficar assim, bem exausta, muita bem cansada. Coisa. Eu falo, desde que a gente abre o olho, eu falo assim, igual. Eu falo assim, gente, hoje aí, por exemplo, postei, né? Eu falei, cara, ainda é terça-feira, eu já tô exausta. Eu vi esse post, eu não vi. Tô exausta. Terça-feira ainda já tava exausta. A semana nem mal começou. Nem mal começou. É um cansaço que não tem fim, né? A gente dorme e acorda. É isso aí, parece que a gente não descansa. Por mais que parece que o nosso corpo a gente dorme, mas a mente fica trabalhando. Não descansa nada. É, porque também assim, será que vocês dormem preocupadas? Sim. Também, de madrugada aconteceu alguma coisa e de repente você não tá ali? Sim, verdade. Eu acho que a cabeça também deve funcionar um pouco dessa forma, assim, né? Porque gente, assim, vou falar uma coisa absurda agora, que vocês vão querer me matar. Mas meu filho vai fazer 14 anos e ele dorme comigo na minha cama. Tá? Aí todo mundo fica assim, Kelly, mas já se viu isso? 14 anos, não sei. Gente, a cama é minha. Isso aí. Licença. Eu já comprei aquela... A cama é minha, o filho é meu. Aquela king. Eu falei, a hora que ele quiser ir pro quarto dele. Aí quando os amigos vão lá em casa, aí ele dorme no quarto dele, né? Que aí fica lá com os amigos, joga, dorme, tá ótimo. Agora, quando não tá, eu nem ligo que ele durma na minha cama. Pode dormir. Pode dormir que ele, pelo menos eu sei que tá seguro, tá comigo, tô botando a mão. É isso aí. Então, assim, eu numa situação dessa, você imagina, né? Normal, eu já faço dormir com 14 anos. Imagina numa situação dessa. Eu não sei se eu... acho que Deus dá o suporte. Sim, eu falava muito isso, né? Porque eu, né? Não sei, é muito difícil. Às vezes, antes do diagnóstico, a gente falava, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas independente, cara. Deus dá, então, e Deus dá o suporte. Deus é a rede de apoio. Isso aí, você pensa que você não vai aguentar, você fala, amanhã você tá lá de novo pra luta, você tá, amanhã, vou ter que ligar pra neuro, vou ter que ligar pra isso, vou ter que ligar pra aquilo. Cada avanço, sim, exatamente. Os mínimos detalhes, por exemplo, às vezes, ó, Vitor Hugo, ele não brincava de carrinho. Ele brincando, gente. Por exemplo, o Vitor Hugo começou a falar. E ele começa a falar algumas coisas, ele cantando. Eu postei esse dia no story. Ele cantando, eu falei, gente, Deus é muito bom, porque o Vitor Hugo não falava nada. Nada. E hoje você consegue escutar o Vitor falando, entender o que o Vitor tá falando, que ele falava, não entendia nada. Hoje em dia, pra mim, os mínimos detalhes, eu falo assim, é que Deus dá força pra gente, sabe? Porque como a carga, eu falo que a carga é muito pesada do autismo. Por isso que eu jamais vou romantizar o autismo, porque não é fácil, é dolorido, a gente sofre julgamentos, olhares preconceituosos. O tempo inteiro das pessoas. E eu falo... Quantos tipos de tratamento ele faz? Vitor Hugo faz 8 tipos de tratamento. 8 terapias. E quais são pra... Fono, TO, psicomotricidade, psicólogo, musicoterapia. Lá onde ele tá, tem uma casa de AV. Faz fisioterapia. É uma casa de sobrevivências que eles ensinam as crianças dobrar roupa, lavar roupa. É muito legal. E tem uma parte lá da fazendinha também. E ele também faz psicomotricidade. Ele faz vários. Gente, porque eu sinceramente estou aqui abrindo meu coração, não entendo nada desse assunto. Não é um assunto que faz parte da minha vida, porque eu não tenho conhecidos que convivam comigo, que tenham filhos autistas ou que próximos, eu não tenho. Então, assim, me perdoem qualquer coisa, porque realmente eu tô aprendendo. Tá saindo bem. Tá linda. Não, e é um assunto, assim, importantíssimo, porque é o que ela tá falando. Hoje em dia, primeiro que é normal. Hoje em dia, o diagnóstico autismo, hoje em dia, é tão alto, que a gente nem eu não sei em números, em quantidade, em, como é que fala, porcentagem, a quantidade que tá, mas eu vejo bastante gente sendo diagnosticada, né? Sim. Inclusive uma amiga que tá até aqui, gente,
o filho dela foi diagnosticado agora, quase adulto, 15 anos. Então, assim, também não é uma coisa que é diagnosticada pequenininho. Você pode também ter esse diagnóstico adulto, grande, né? E que eu acho até que é mais difícil, porque quando você descobre do início... Sim, você faz tratamento Você já vai fazendo tratamento, como você falou, ele já melhorou, você falou, já fala, né? Então... E, assim, quando uma mãe tem um filho autista, ela acaba descobrindo coisas nela ou no marido. Tem até uma pergunta que veio na caixinha, né, de vocês, que eu coloquei lá. Alguém me perguntando assim, o autismo veio de você ou do seu marido? Alguém na sua casa tem alguns sinais, alguma coisa assim? Eu falei assim, então... Eu vou responder aqui. Até então, até pouco tempo, eu tinha certeza que era meu marido. Só que aí eu fui ouvindo a minha mãe falar como eu era. Marido, né? Pois é, a gente joga pro marido. Ah, esquisito, ele faz isso, ele é assim. Mas então, a minha mãe começou a falar umas coisas, né? Ah, porque você era assim, porque você fazia assim. E eu lembro também época de escola, gente. Era ruim de eu estar aqui, hein? Mas eu não falava mesmo, eu tive atraso na fala, eu sou super tímida, hoje em dia que eu falo melhor por causa do Instagram, né, que eu gravo vídeo aí pra vocês, mas eu tinha muito... na realidade eles acabam te dando força também, e você acaba total. A sua introspectividade, é isso não? Introspectividade, esqueci a palavra. E vai botando pra fora agora até com a força dele. Não, assim, por isso que eu falei, né, quando eu descobri o autismo dos meus filhos, mudou totalmente a minha vida. Sim. A minha irmã falou ali no depoimento que achou que eu não fosse ser uma boa mãe e que eu tô me saindo muito bem como mãe atípica. E que ela ficou nervosa, minha mãe, quando a gente descobriu o autismo do meu filho, porque, tipo assim... Eu não tinha noção do que eu ia fazer e assim, Deus me dá força, Deus tem me dado força, tem me sustentado. Eu tenho vontade de chorar porque, assim, gente, é uma força que você não tem noção de onde vem, só Deus dá essa força. E assim, a minha vida mudou da água pro vinho. E com certeza para melhor. Para melhor, eu consigo ser uma pessoa melhor, eu consigo ver os meus filhos melhor, eu consigo fazer coisas melhores para eles, igual a minha irmã também falou no depoimento, se cuida, porque eu fico pensando só nos filhos, a gente tem que se cuidar também, a gente, mãe, tem que se cuidar, porque assim, depois que eu tive filho, mesmo antes de saber que era autista, eu sempre tive muito medo de morrer e deixar os meus filhos, por isso é importante a gente se cuidar, por isso é importante a mãe atípica se cuidar, porque foi falado, né, corre aí na rede social que a mãe atípica é como, né, um soldado em guerra, né, então é isso mesmo. Hoje eu passei por um batalhão de coisas que me deixou assim, né, mas eu tô aqui, graças a Deus, porque é difícil, mas a gente consegue, Deus nos dá força, e ver a evolução dos nossos filhos também dá muita força. E vocês acham que o governo, né, de modo geral, tá, gente? Não estamos falando de política. Dá o suporte hoje do que vocês precisam? Eu acho que não. De modo geral, tanto em escola, como em remédio, como em saúde, como em tratamento. Eu posso falar aqui que não, porque independente, né, de quem tá, de quem não tá, porque a minha filha tem 3 anos, eu descobri o autismo nela com 9 meses, já vi alguns sinais, e ela foi diagnosticada com 1 ano e 9 meses, graças a Deus, porque eu pude ter nessa intervenção vindo de casa, primeiramente, depois das terapias particular, porque ela ainda está na fila desde 1 ano e 9 meses, ela vai fazer 4 anos agora em abril, e até hoje ela está na fila, e essa fila não tem fim, não anda. Olha quanto tempo, se eu fosse ficar esperando. Para tratamento. E ela era atendida no SUS por uma médica, só que a médica se aposentou e aí não tem neuro. Se não tivesse um plano de saúde, não ia conseguir consulta. Então você tem plano de saúde? Tem. Então você consegue muitas coisas porque você pelo plano de saúde. E mesmo assim não é fácil, tá? Não é a gente entra na justiça muitas das vezes para conseguir os tratamentos dos nossos filhos. É muito difícil. E vocês conseguem? Conseguimos, sim. Vocês algumas vezes perdem. Não, a gente perde, mas geralmente a gente perde para ganhar. É isso aí, a gente perde. A gente bota na mão do advogado. Vamos divulgar ele aqui? Pode falar o nome dele?
Pode. Felipe, maravilhoso. Maravilhoso, que ajuda a gente. E aí a gente bota na mão do Felipe e ele consegue pra gente. Porque geralmente o plano sempre nega tudo pro autismo. Nega tudo. Sempre nega. E a gente entra com essa negativa e ele consegue contornar. Por exemplo, o Vitor Hugo tem carga horária de cada terapia 2 horas, graças ao Felipe. Porque normalmente é no máximo uma 30 hora. minutos. 30 era 45, começou com 45, só que não tirando, agora é meia hora. Se depender do plano, dá 20 minutos pra cada Aí agora sessão. você conseguiu na justiça Sim, 2 horas. 2 horas cada terapia. Então, uma mãe que tá assistindo a gente, que não tem plano de saúde, ferrou. Ela tem que correr muita coisa, porque hoje pra conseguir. Porque você vê uma grande diferença, tipo, quando eu descobri de Caleb com 4 anos, Caleb tá com 7, 3 anos atrás. 2 anos e pouquinho atrás. Eu consegui todas as terapias dele pelo SUS, maravilha, no Ser 3. Eu tenho amigos de lá que me dão apoio, que me ajudam até hoje. Lá ele só pôde ficar 1 ano, porque o autismo lá é tratado 1 ano só, pelo SUS, né? Trata-se só 1 ano, uma coisa que a criança precisa para a vida inteira. É só 1 ano que o SUS oferece, mas assim, foi um ano de qualidade. Que o meu filho teve neuro, dentista, todas as terapias que eu consegui. E tô tentando para a Rebeca, só que não consigo mais porque a fila é muito grande, é muita demanda. Mudanças, né, também? Sim. Não, assim, mudou algumas coisas lá, né, amiga? Lá do Ser 3, mudou algumas pessoas. Ah, sim. Aí eu tenho até outras do sistema. Não mudou nada. Não. Eu acho que é mais a demanda mesmo. É porque o autismo antigamente não era tão divulgado como é o autismo hoje, tá? E é o que eu tô falando, tem muita gente diagnosticada. Sim. A quantidade hoje é muito maior. De 2017, se você botar pela ponta do lápis, cresceu muito o autismo, se falar sobre o autismo na televisão, na rede social. E hoje em dia, se você andar na rua, você vai ver no mínimo 5. No mínimo 5 autistas na rua. Quem é mãe atípica percebe. De cara, né? Você vai no parquinho e você fala, autista. A gente consegue perceber. Eu confesso que eu não tenho essa percepção. Até porque, assim, eu vou falar também de uma maneira. Eu não fico também procurando defeitos ou vendo defeitos que alguma criança tenha também. Então, assim, quando meu filho, hoje em dia tá grandão, não vai brincar, não brinca muito mais. Mas quando brincava, eu não queria saber se a criança tava de tal forma ou ele brincava. Exatamente. Então, pra mim, então eu acho também que por isso que eu não tenho muito essa percepção também de saber que aquela criança é isso ou aquela. Né? Eu deixava ele brincar, não importa, vai brincar. Mas como hoje em dia, se a pessoa como hoje em dia é mais divulgado, tipo, uma mãe que percebe alguma coisa, algum atraso, aí ela acaba procurando uma mãe que já tem um filho autista. Muita gente procura a gente por causa disso, né? Na igreja. Carla, o meu filho tá assim, 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 o que você acha? Só que assim, eu não chego pra mãe e falo. O que você acha? Porque às vezes ela quer ouvir resposta. Que não. Pois é. Exatamente. E isso também, mães, é muito importante. Se você viu alguma coisa, corre atrás, deixa a vergonha de lado, porque a gente fica com vergonha mesmo. Eu também fiquei. A gente fica, então deixa a vergonha de lado e corre atrás, porque quanto antes a intervenção, melhor para o seu filho, porque às vezes a gente pode estar atrasando a vida do nosso filho por causa da vergonha. Não só pro filho, pra ela também. Exatamente. Que a gente falou aqui, tipo, melhorando ele, automaticamente a gente melhora você também. Isso. Porque assim, se for uma criança muito agitada e de repente você conseguir controlar ela um pouco, vai te acalmar também. Porque você vai. Exato. Né? Então, automaticamente, quando você procura ajuda pro filho, você procura pra você. Acaba sendo ajudada também. De alguma forma, né? É uma rotina pesada. É que eu falo, a gente não tá aqui pra sempre. A gente, como mãe equipe, tenta deixar ele mais independente possível. Isso aí. Porque hoje a gente pode estar aqui, amanhã não pode. E porque mãe vai sempre fazer tudo pelo filho. O outro vai fazer? Não. Nem sempre. Você pode até pegar um anjo desse que cai do céu às vezes. É difícil, né? Nosso filho, né? Como fosse exatamente. Não é. Não, se acontecer qualquer coisa, claro que não vai acontecer. Mas se acontecesse, ele tem que estar pelo menos com certo suporte pra conseguir caminhar. Isso que você tá querendo dizer. Isso.
E é isso que a gente faz, né? Por causa das terapias, a gente está ajudando os nossos filhos para o futuro. Isso. Um futuro onde a gente possa não estar aqui mais também, né? A gente está ajudando eles, né? Essa intervenção é justamente para isso, para poder no futuro, na idade adulta, eles saberem lidar, né? Com o dia a dia deles, com a rotina deles, né? Porque quando criança é muito mais difícil. E adulto mascara um pouco, né? Então, assim, ele vai tentar mascar, mas vai saber também lidar, né? Como que eu faço? Já aprendi na infância. Como que eu faço quando eu ficar muito nervoso? O meu filho tem pavor de chuva. Ontem ele teve uma crise de pânico, de ansiedade lá na terapia, porque ele viu que tinha uma nuvem. O meu filho não é, né? Mas eu morava num sítio há muitos anos atrás. Lá tinha muita árvore, né? Sítio, muita árvore. Nossa casa era de 2 andares. E uma vez teve uma chuva, mas uma chuva muito forte, com muitos raios. E um raio bateu numa árvore. Meu filho tomou pânico de chuva. Ele ficou durante muito tempo, ele ameaçava a chuva. Ele corria pra dentro de casa, ele se escondia. Ele ficou um tempão nessa. Agora não, agora deu uma melhorada. Mas também tem essa parada que você tá falando, de tipo assim, o medo de chuva. Então, de repente, eu acho que o meu não chegou a ser, porque tivemos uma situação, que eu posso dizer, parecido? Um ponto, né, que culminou aquilo que aconteceu com ele, pra ele ter o medo que antes ele não tinha, né? Mas aí no caso de você, ele já sempre teve o medo de chuva. Então, ele sempre teve. Só que mês passado a gente pegou um temporal dentro do ônibus. Então, o que acontece? Também, quando ele vai pra terapia, e foi vindo da terapia. Então, o que acontece? Quando ele vai pra terapia, ele já fica tenso, ele já fica achando que vai acontecer de novo. E eu só percebi isso chegando em casa, porque ele passou mal de verdade. Ele passou muito mal a ponto do terapeuta falar: Carla, pega ele, vai, porque não vai rolar. Pega ele, vai embora. E aí quando foi chegando no terminal, ele: mãe, cadê a nuvem? Aí eu falei: se ligou que ele não estava passando mal, dia. Foi outra coisa. Aí eu fui conversando com ele, tirando algumas coisas. Ele: mãe, eu tava com muito medo da chuva, por isso que eu fiquei assim. Aí, tipo assim, quis ir embora. Isso, pra poder chegar em casa, pra não passar pela situação que tinha passado um pouco tempo atrás. E aí eu disse pra ele assim: filho, toda vez que você tiver com medo, é muito importante a gente conversar, falar sobre os medos, não desmerecer o medo deles, né, filho, e apoiar, mas sempre incentivando. A gente entende que você tá com medo, mas aquilo foi uma determinada situação que aconteceu, não vai acontecer todos os dias. Peguei o celular, mostrei pra ele: hoje não vai chover, vai ficar nublado, amanhã talvez chova um pouquinho, pra ele não ficar naquele desespero: vai chover, trovoada, né? Toda vez que ele for sair ver o céu escuro, tá com medo de que... Todo dia ele acorda, abre a janela e olha pro tempo, e meu Deus. Só que aí eu já vou passar para a psicóloga dele, pro terapeuta, para poder me ajudar também, então, porque é um conjunto, né? São coisas que não vêm da criança, são às vezes gatilhos que geram, fazem ele criar determinados medos, né? Frustrações. E é sempre mais intenso, né? No autista é mais intenso. Se não tiver aquela intervenção, ele vai levar isso pra vida. Exatamente. Por isso que tem que ser uma coisa que a gente tem que observar, porque eu achei que tava passando mal. Só que não era um medo da chuva. Então, viu como a sua observação, como o seu acompanhamento mesmo ali, né, com eles 24 horas, que como vocês ficam, tal, cada coisa que vai acontecendo, vocês conseguem perceber, conseguem notar que tem, ali aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa diferente, né? E aí nesse caso foi a chuva, e ele também, o seu também tem. O Vitor também tem, porque aonde eu moro alaga. Quando ele vê começando a chover, acabou, o Vitor começa a dar crise. Porque ele já passa pela situação, portanto que eu fiz várias reformas pra parar de encher, que eu não aguentava mais. Porque ele via, tipo assim, eu moro perto do salão, alaga tudo, e ele começa a dar muita crise, ficar nervoso, que ele acha que a gente, ano passado a gente perdeu quase tudo dentro de casa. E ele acha que vai acontecer sempre a mesma coisa. E hoje em dia, o Vitor, ele não sabe demonstrar muita coisa ainda. Tudo nele, às vezes pode ser uma birra, mas geralmente quando ele tá frustrado, vira uma crise.
e ele começa a ficar nervoso. O Vitor já foi uma parte muito agressiva. Vocês sabem diferenciar a birra da... Sim. A birra, assim, crise, a né? birra é uma coisa que vai passar. A crise não, vai ser constante. Vai ficar. E não, parece que nunca vai acabar aquela crise, entendeu? A birra não, a birra a criança vai fazer assim, jogar no chão, não, vai acabar. Mas a crise não, a crise vai ser sempre mais constante do que a birra. Entendi. Eu tive, uma psicóloga me ensinou que como você vai diferenciar a birra da crise. No meu caso tem dado muito certo, eu tenho até um vídeo gravado que eu tô assim um pouco de receio de colocar porque eu nunca posto nada de crise, mas às vezes... Acho válido, por mais que às vezes é uma situação ruim ou uma situação não muito bonita de se expor, né, numa coisa... não é muito legal, Sim. mas ajuda outras mães. Ajuda, sim, porque toda vez que eu boto caixinha é a mesma pergunta: como que diferencia a crise da birra? Então uma psicóloga me ensinou assim, tipo, Rebeca semana passada teve uma birra, fez uma birra por causa de uma bala, porque assim, eu faço, como que fala? Eu faço... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Eu faço acordo. Filha, porque ela tá com o lance de não comer comida. Filha, se vocês comerem tudo, vai ter uma surpresa ou vai ter uma bala. E aí eu falei que teria bala. Ela não comeu. Então ela não ganhou a bala. O Caleb comeu tudo, ganhou a bala. Isso é importante porque o nome disso é reforçamento, né, Ariane? Reforço positivo. Amanhã ela vai querer comer porque ela vai ter a bala. Só que nesse dia ela não comeu e não ganhou a bala. E aí ela entrou numa crise, numa birra muito, muito forte, né? Que avançou e acabou numa crise de 40 minutos. Ela me batendo. Eu tenho vídeo, vou postar ali para poder ajudar vocês, né? Ela me batendo, ela se batendo, se arranhando, me beliscando e não parava. E aí o que a psicóloga me fez entender? Carla, na hora, eu sei que a gente às vezes nem pensa, nem lembra disso, mas oferece a ela o motivo pelo qual começou a crise. E ali na crise, ela tendo a crise ali, eu oferecia bala e ela nem ouvia, era tão intenso que ela nem ouvia, ela só se debatia, me batia e queria sair do meu colo, depois queria estar no meu colo, assim, é surreal. E hoje, antes de vir pra cá, né, ela teve uma birra que foi da mesma forma, eu ofereci tudo por causa de bala também. Aí eu fui, ofereci a bala e ela não queria, daqui a pouco ela, bala. Eu falei assim, então, hoje é uma birra. É uma birra. Então, assim, eu também aprendo. Sim. Todo dia com Caleb e Rebeca, todo dia. Então, assim, a psicóloga me deu essa dica que eu acho muito válida. Pra vocês, né? Pra vocês fazerem, né? Pra ter uma noção. É birra ou é crise? É uma dica. É uma dica. É que eu falo, a maternidade é típica, é igual um videogame. Cada fase fica pior. Mas esse videogame chega uma hora que tem lá a fase final lá e que é sucesso. Sucesso. Não é não? Com certeza vocês também serão nessa batalha aí, difícil, mas que é gostosa. Exatamente. Eu não sei, né? Eu posso até estar falando besteira, mas assim, é difícil, mas cara, é fio, a gente... Sim. Cada coisinha ele vai querer agarrar. E a gente vê, né, e as crianças típicas, né, faz coisas que nossas crianças... o normal não faz, que é carinhoso. E pra gente, isso, pra gente, tipo assim, é 1000 vezes mais. Eu falo assim, ai meu Deus, Vitor fez isso, cara. Da mesma forma que pra eles é muito intenso. Pra gente também, é verdade. Assim, por exemplo, uma criança que nem não dá um abraço, não dá nada, imagina receber um abraço daquela criança que não tem o hábito, exatamente, né, que pra ele não é normal e você vai lá receber. A minha filha, ela tem 3 aninhos. Tem gente que fala com ela desde que ela nasceu e ela... Tem gente que ela nunca viu, ela vai lá e abraça. Eles são muito disso. E ela, toda vez que ela passar por essa pessoa, ela vai beijar, ela vai abraçar. E parece que sente como que é a outra, né? Acho que parece que a energia, né? Isso aí, essa palavra. Ele sente. A energia daquela pessoa. Então, com ela eu posso me aconchegar com aquela... Exatamente. E eles não vê maldade, muita maldade como a gente vê. E eles são muito carinhosos. Por exemplo, o Vitor é muito carinhoso. Se ele gostar de você, ele vai querer sentar no
no colo, te abraçar. E não era assim, não. Foi os tratamentos, a terapia e muito carinho. Eu falo que a terapia não acaba só lá na sala de terapia, tem que continuar em casa. Porque quanto mais a gente estimular nossos filhos, né, eles vão ter um avanço imenso. Isso aí, com certeza. Eu faço isso com meu filho, que não é autista. Eu sempre... por exemplo, eu gosto que sente a mesa para comer, eu gosto daquele rotina, momento. né? Assim, claro que eu não consigo todos os dias, né? Porque eu trabalho, né? Mas sempre que posso, eu quero que senta a mesa para comer com a gente. É o que eu tô falando do dormir, que não é problema dele, gente, o problema é meu. Sou eu que não consigo me desvincular. Ele fica assim, não é ele, não, o problema é a mãe. Exatamente. Eu gosto do aconchego, eu gosto de estar junto, eu gosto de, tipo assim, de sentar, filho, e como foi seu dia hoje? O que foi? Ai, mãe, tô chateada, não sei o que. Fala, então me explica. Ah, briguei com fulano, por que você brigou com fulano? Então, e ele vai sempre lembrar disso, porque minha mãe tá do meu lado. Isso aí. Entendeu? Então, assim, se pro meu, né, que é normal, creio que seja muito importante, imagino para de vocês essa presença, saber que a minha mãe tá ali me tratando, saber que minha mãe tá ali me ajudando. Não, aí foi o que você falou, quando cresceu, o adulto, né? Poxa, não, mas a minha mãe me ensinava. Gente, isso é muito prazeroso. É muito gostoso você ter essa retribuição da criança, né? E foi o que você falou, ele nunca... Ele não... Ó, eu já passei uma situação com o Vitor Hugo, atravessando Amaral Peixoto. Ele tá dando a mão, tô vendo puxando o Vitor Hugo, ele deu... Aí eu falei assim, eu olhei pra trás, ele com a mão no senhorzinho, segurando o senhorzinho. Então, vambora, Vitor. Aí ele, olha, ele tá me puxando. Aí ele gostou da pessoa. Ele é muito intenso, eles são muito intensos. Então, quando... ele ajudando o senhorzinho a atravessar a rua. Eles são assim, quando eles gostam, gente, de cara, eles gostam. Ai, que maravilha. Rebeca tem as amizades dela. Tipo assim, a gente vai pra terapia, aí tem a atendente da casa Pedro. Ela tem que falar, amiga. Aí tem um menino, um senhorzinho que vende leque. Ela tem que falar com o senhor, gente. Então, eles são muito assim, e tem que falar, toda vez que tá naquele lugar, tem que passar de falar, senão... E Carla, vamos mudar o assunto rapidinho, que você tem lá o seu projeto do livro, não. Curso das atividades que eu faço em casa. Então, gente, o que acontece? Vou falar um pouquinho do curso. A Carla tá com um curso lindo, ela vai explicar tudo direitinho pra vocês. O que acontece? Eu comecei o meu Instagram divulgando algumas coisas sobre os meus filhos que eu fazia em casa, né? Eu comecei com a Rebeca justamente por causa que não conseguia a terapia dela. Porque mesmo com plano de saúde, também eu não consegui de imediato. Então, eu botava o Caleb na escola e começava a fazer algumas coisas com o Rebeca em casa. Falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para que a minha filha evolua. Porque com o Caleb eu demorei muito tempo. Então, com o Rebeca eu já quis, já que eu já sabia o que era autismo, que ela também era autista, mesmo sem diagnóstico, eu quis, né, fazer as terapias em casa com ela. E como que eu comecei a fazer? Com o que eu tinha em casa, com tampinha de garrafa, com garrafa PET, com esse negócio, caixa de ovos, as coisas que eu tinha em casa. Então eu comecei a fazer barbante, comecei a fazer essas coisas em casa e comecei a postar algumas coisas, só que o meu Instagram era privado. A Ariane aqui, minha casquinha de bala, falou, amiga, tá muito legal, abre pro público, né, amiga? Aí eu fui orientada por ela, fiz assim, né, e aí tipo, muitas mães, muita aceitação, muitas mães me procurando, Carla, como que você faz? Carla, me ensina, eu quero esse, me manda um vídeo desse. Eu fiz trabalhos para várias crianças e assim, eu faço com gosto, tá, gente? Só que a minha vontade era ajudar aquela mãe lá de São Paulo que me procura lá no direct. Aquela mãe de Maceió que me pediu ajuda, só que é longe, eu não posso fazer para ela. Por isso, eu tive a ajuda da Marielle, né, que é minha mentora. No início eu rejeitei um pouco, falei, não vou conseguir, porque eu tenho isso, né, gente? Eu tô, assim, eu tenho quase certeza que eu também sou autista, eu tenho um pouco de rejeição, tenho muita vergonha, mas assim, o autismo dos meus filhos... Mas ó, metendo brasa no podcast, não para de falar, explica tudo, sabe tudo. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Então, estimulada pela Marielle, não, faz, você consegue. E aí eu fiz o curso, tá no forninho para vocês, para poder ajudar vocês
você que é mãe atípica, você que não tem recurso, né? Porque o brinquedo... Porque hoje em dia o recurso para muita gente está muito difícil. Muito difícil. E cada brinquedinho tem um gasto muito maior, né? Porque é medicação, é plano de saúde, é escola, né? Porque a minha filha ainda está no particular. Então, assim, para você que é mãe atípica, que não tem recurso, que não tem dinheiro, tem esse curso lá, um preço acessível, e vão ter aulas com especialista, tá? Você que ainda não tem a terapia do seu filho, vai poder fazer essa terapia brincando, porque nada passa de uma brincadeira que vai evoluir. A minha filha, a Rebeca, ela sabe todas as cores, todas as formas, estimulada em casa. Sim. Caleb começou a ler, né, e contar até 30 com 2 aninhos de idade, estimulado em casa. Eu nem sabia que ele era autista. E ele fala espanhol, né, amiga? Fala espanhol, fala inglês. Legal. Essas então, crianças, assim, elas têm uma inteligência muito grande. Ele deu que ele tem um QI a mais, né? Sim. Porém, ele não é muito bom em matemática, isso também é muito normal para o autista, mas aí ele tem uma pedagoga maravilhosa que está ajudando. Então, assim, esse curso é para ajudar você, mãe, que não tem muito recurso, e vai poder usar esse curso brincando com seu filho em casa. E ele vai poder aprender coisas que ela não consegue na terapia. Então a terapia. Porque muita mãe bota percurso. Eu não meu consigo. Filho, isso, entendeu? Meu filho não vai. Exatamente, não vai ter terapia, não vou fazer nada, porque eu não tenho dinheiro pra gastar com entendeu? Aí ele não vai aprender. Não vai fazer nada. Não. E assim, sem falar que no meu caso, quando eu comecei a fazer essas brincadeiras, essas atividades em casa, pra mim tá sendo terapêutico, porque há uma diferença de Carla antes das atividades que eu faço em casa com eles, e essa Carla que hoje em dia faz a atividade, porque muda o meu dia, mudou a minha história, tá mudando a vida dos meus filhos. Rebeca, que eu comecei desde pequenininha, a evolução dela, tipo, Rebeca pula a escada, Rebeca sobe, desce, Rebeca vê as coisa que Caleb, com a idade dele de 7 anos, não consegue tanto, ele não tem muita habilidade de segurar lápis. Rebeca, a pega dela é maravilhosa, tudo dentro de casa. Tudo feito dentro de casa. O que eu percebo do que você tá falando é que, assim, só em você saber que outras pessoas lá em Maceió, lá em São Paulo, tá vendo aquilo ali que você tá fazendo uma coisa tão simples, tão banal, digamos assim, mas que tá fazendo tão bem para uma pessoa que tá tão longe de você, então realmente é gratificante você consegue se transformar realmente na Carla que era antes do projeto e a Carla de agora. Sim. Só em saber que você consegue. É maravilhoso demais, porque eu sou mãe atípica igual a algumas mães que vão estar assistindo, né? E às vezes a gente se entristece, a gente fica cabisbaixa, né, Ariane? Igual eu falei ontem, meu Deus do céu, um dia pro podcast eu tô arrasada, tô triste, tô cansada, e aí você vê uma mãezinha te chamando no direct, é através do seu Instagram, eu quero começar com meu filho, eu quero fazer. Gente, você levanta. É igual às vezes a gente pensa que a gente tá ajudando e tá sendo ajudada. Cada coisa, né? Eu quis dizer que maravilhoso. Que você não tava, que você se transformou de uma Carla para outra por isso. Sim. Porque assim, você notou que aquilo que você estava fazendo estava ajudando pessoas que você inimaginavelmente pensava. Saber que aquilo é maravilhoso demais você saber que você está ajudando. E assim, é muita gente, muita mensagem, muita gente conhecida trazendo gente. Eu vou te apresentar a Carla, que ela faz isso, e acompanha ela lá nas atividades. É muito importante isso. Importante. É igual a Ariane, a Ariane é influencer, tá? Ela mostra o dia a dia dela real, como ela mesma fala, que não romantiza o autismo, porque não é romântico. Não é nada romântico, nada de romântico. Aí você mostra o seu dia a dia lá. Sim, eu mostro o meu dia a dia com o Vitor, muito, né? As evoluções, né? Que quando o carro até manda os materiais dela, porque a gente é muito disso, a gente se ajuda muito. Eu já marco lá. Não, só a gente. Não, de mães não, né? Tem vários, vários. Eu faço parte de um.
Eu faço parte até de um grupo de manhã típica para manhã típica. Mas, assim, que eu falo, a gente é uma rede de apoio, eu e Carla. Eu, por exemplo, teve esses dias mesmo, eu tava muito triste, muito triste. Ela me ligou, Ariane, por que você tá triste? Ela me dá esporro. Por que você tá triste? Para com isso. Isso aqui, isso aqui. Mas no meu Instagram, eu mostro minha rotina real, porque eu não mascarizo nada de autismo. Por exemplo, o Vitor Hugo, igual esse dia eu postei sobre compulsão alimentar, que o Vitor Hugo é muito compulsivo alimentar. Ele, se ele comeu agora, dá 10 minutos ele quer comer de novo. Dá 10 mais 10. Não é só seu filho, não. Meu filho também. Ele come 10 minutos com fome. Fase de crescimento, né? Que é essa que ele Sim, no autismo a gente chama de compulsão alimentar, porque eles não vê. Por exemplo, o Vitor, ele engordou acho que 10 quilos de, sei lá, de 4 meses pra cá. Porque ele fica ansioso, ele já quer comer, entendeu? E eu sempre mostro na minha rotina isso, eu sempre mostro real a minha vida com o Vitor Hugo. E eu sempre posto lá pras mães que não é o fim o autismo. Que por mais que pareça, seja o fim. A gente tem que criar forças pro nosso filho, porque além de mãe, eu falo o que eu falo, o autismo, né? A criança, independente de ser autista ou não, ela é criança. Você tem que ensinar seu filho, por exemplo, guarda isso. Não vou deixar porque meu filho é autista, tadinho do meu filho. Não é assim, independente de autista ou não, seu filho é uma criança. Ele precisa de regras, ele precisa de estímulos, ele precisa entender que o não também é importante, entendeu? Porque o autismo, o não pra eles é um mundo, mas eles também têm que entender o não é importante. E eu sempre mostro isso no meu dia a dia. Eu mostro o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem uma rotina, por exemplo, quando ele chega do lugar, ele já guarda o sapato. Eu já falo, Vitor, guardar o sapato, guardar a mochila, e ele vai direitinho. E eu posto no dia a dia mais essas coisas com o Vitor. E eu sempre, igual esse dia eu postei sobre um post com uma mãe, que quando minha mãe, né, no caso, quando minha mãe era mãe, eu não entendia porque ela não ficava doente. Hoje, eu sendo mãe, eu entendo porque ela ficava doente. A gente fica. Só que a gente não sabia, né? E eu sempre falo muito de mãe pra mãe. Muito de mãe pra mãe. E muita mãe fala, caraca, Ariane, eu tô passando por isso. Me dá uma luz, porque meu filho tá dando crise, tá dando birra. Eu não consigo entender que tem que fazer isso. Por exemplo, o Vitor saiu muito tarde da fralda. Saiu com 5 anos e 10 meses. E pra mim era o fim, gente. Eu falava, Vitor Hugo vai... Pelo amor de Deus, fralda a vida inteira. É porque por ele ser não verbal, pra mim era eu falava, Deus, e eu mostrava isso no dia a dia, eu falava, eu tenho que conseguir. Foi através, porque o Vitor é muito visual, o autismo tem muito disso, ele é muito visual. Eu comecei a botar no meu banheiro tudo visual, tudo visual. E foi aí, estimulando. Ele chegava, já via, ele já e quando ele fazia errado, a maioria das mães brigam. A gente que é mãe é típica, a gente não é assim, a gente conversa, por exemplo, o Vitor falava, filho, isso. Aí eu tinha os cartazes colados no banheiro, tá vendo? O menininho fez xixi aqui, o menininho fez cocô aqui, não pode fazer cocô. É uma dica também, né? Sim, assim, isso. Cartazezinhos mostrando. Porque o autismo é muito visual, o autismo você pode falar uma, pode falar duas, às vezes eles não entendem, mas o visual, por exemplo, a outra escola que o Vitor trabalhava, até ele, nessa escola que ele também estava, eles trabalhavam muito isso com o Vitor. Por exemplo, ele queria ir embora. Ele tinha, a Mayra, na época da mediadora dele, é maravilhosa. Ela fez várias fotos de Vitor Hugo, por exemplo, indo embora, indo no banheiro, indo no parquinho, e quando ele não falava, ele mostrava o que queria. O Vitor é muito importante. E você vê. Né? Sim. Para aquele que é não verbal, né? Para poder se identificar. E ele é muito assim disso, ele é muito visualmente. E tudo que eu faço com o Vitor Hugo, eu mostro que, independente se seu filho fala ou não, ele vai entender. Por mais que pareça o mais difícil, que a gente fica assim, tadinho, ele não vai entender. Porque eles são muito disso. Por exemplo, o Vitor... É o que eles falam como se eles são inteligentes. Sim. Eles têm as limitações. Exatamente. Muita coisa. Exatamente. Então, você fala assim, tá vendo aquilo ali, às vezes não entende muito no falar. Mas vendo, aquilo fica gravado
não, o correto é esse. Aí ele vai lá e faz aquele, né? E o Vitor gosta muito de música, isso ajudou muito. Então, eu cantava música toda hora, Vitor, ó, essa música aqui, ó, se você quer fazer, enfim. Aí você faz. Mas hoje em dia, ele, graças a Deus, com quase 6 anos, ele saiu da fralda. Pra mim, foi a maior vitória do autismo. Ai, graças a Deus. Porque foi muito difícil. E ele, como ele já era bem gordinho, e já tava, tipo, quase geriátrico, eu falava, não, a gente vai conseguir. Mas é que eu falo, o visual é muito importante pros autistas. Porque o visual, por exemplo, o Vitor gosta de música. Eu intercalo visual e musical. Entendi. Entendeu? Porque ele gosta muito dessas duas coisas. E dá muito certo. Dá certo, e eu mostro no meu perfil isso, que as mães também podem fazer essas questões, eu dou dicas. Ela tá não sabendo o que fazer, pra elas procurarem esses tipos de métodos Sim, e de repente exatamente. funcionam pro filho dela também. Exatamente. E eu vou criar até um canal. Eu ia te perguntar, essa era a minha última pergunta. Você também tá com um projeto aí Um canal para ajudar outras mães também. Vai ter lá, vai ter advogado, vai ter nutricionista. Porque a gente, além de mãe, a gente é mulher. Isso. A gente tem que se cuidar, a gente tem que tomar medição, porque muitas das vezes a gente se larga por causa do filho. Eu, por exemplo, não quero fazer uma zumba, não quero fazer nada. Você vê que elas não se largam não, tá? As duas chegaram aqui hoje chiquérrimas, lindas, cheirosas. Então não tem essa de isso aí, não pode se largar, não pode. É que eu falo, a mente da mãe autista, ela tem que se cuidar. Por exemplo, botou seu filho na escola. Não quer fazer nada? Você tem que fazer uma unha, fazer um exercício físico, se gostar. E se você não quiser fazer nada? Gostou. Vê uma É o banho série, prêmio. vê um dorama. É o banho prêmio que a gente fala da mãe atípica. Gente, banho gostoso é a melhor coisa do mundo. Banho prêmio. É o único tempo que a gente tem um banho prêmio, assim, ou é quando ele tá na escola, ou quando eles estão dormindo. Que aí lava as madeixas. Sim, isso aí. E eu falo sobre isso muito no meu perfil. Então, ó, ela já lançou? Não, vai lançar. Não, vou lançar ainda. Então, dois projetos. O projeto do canal que vai sair, da Ariane agora. Ariane, Isso. Da Carla, que vai ser lá do joguinhos lá do curso, que até eu acho que vou comprar esse negócio assim, que eu achei o máximo. É incrível. Eu tô sendo verdadeiro. Eu achei o curso, o jeitinho que ela faz, as coisinhas. Gente, tão legal, mas tão Porque legal. serve também, assim, não serve só pra autista não, tá? Serve pra idoso. Isso aí. Eu faço, me divirto muito. Não, e Exatamente. eu falo assim, como a gente está numa situação hoje, que a situação financeira de muita gente, você não pode, às vezes, comprar um jogo de jogo, tá caro. Exatamente. E ali você vai ter vários por um preço. Exatamente. Por E um lá preço. são vários jogos, então não só para criança autista, mas para uma criança que às vezes Típica, não tem, sim. típica, que não tem um dinheiro para comprar um jogo super caro, vai aprender esse curso, vai fazer Vai estar jogando, vai estar brincando e vai estar ensinando, Isso né? aí, Aprendendo e ensinando. Maravilhoso, eu achei tudo. Incrível, né? Esse curso aí vai ser o maior sucesso, tenho certeza. Nome de Meninas, olha, a Jesus. gente temos que encerrar, a gente já falou pra caramba, conversou pra caramba. Eu adorei esse assunto, vou chamar outras vezes pra gente entrar em outras pautas mais pra frente. Agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada. a você. Por ter largado não, né? Por ter deixado seu filho lá com alguém, numa rede de apoio, com o pai, ou com o tio, ou com a avó, para estar aqui comigo. Muito prazeroso, tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque o assunto foi bem agradável. Sim. Tá bom, Ariane? Muito Obrigada pela a sua você. presença. Espero que o curso de você, o seu canal, seja o maior sucesso. Gente, acompanhe o @, acompanhe o @, que a gente vai deixar aqui para vocês. Fala... Pera aí, gente, fala, Mari. Vai estar o link do curso também para vocês aí. A gente vai deixar tudo organizadinho para vocês não perderem nada, tá? Das duas. Acompanhe a gente também, que elas mostram tudo dia a dia lá direitinho. Pode acompanhar. Muito massa. Pode fazer perguntas. Sim, ela a gente também responde. Sempre Se tem tiver toda- que chorar, chora, pode chamar a chora, gente. terapeuta. Isso aí. Toda segunda-feira, caixinha de pergunta. Deixa sua pergunta lá, que eu irei responder com todo carinho. A Ariane tem um dia específico? Geralmente eu posto na quarta. Quarta-feira lá, vai lá dar uma bisolhada para ver se tem a caixinha de pergunta dela. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente no canal até agora. Se inscrevam, curtam, compartilhem. É um assunto muito importante que vocês devem compartilhar com todo mundo que está precisando, tá bom? E eu fico muito feliz de vocês terem ficado até agora. Um super beijo. Tchau, tchau. Tá. Eu tô